Pai, eu quero que nesse momento, Deus, a Tua palavra, que é como uma espada afiada de 2 gumes, venha, Pai, nos cortar, Pai. Venha, Deus querido, dividir as coisas, Pai. A alma do Espírito, as juntas e a medula, e que a Tua palavra, Pai querido, possa também, Senhor, como ela é apta para discernir, eu quero, Pai querido, que também ela seja, também, Pai, bem explicada para que nós possamos ser aptos para também dividir, discernir e administrar todas as coisas para Ti, Deus. Pai, quem mais Te estrova somos nós mesmos, sou eu mesmo, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor nos dê, Senhor, um entendimento tremendo da Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, uma das coisas que você tem que entender, lutar para ter, é que o diabo quer fazer confusão. O diabo quer fazer confusão. O diabo quer que você misture todas as coisas. Então eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Na tua casa, quem aqui precisou de uma agulha e procurou, não achou, precisou de um parafuso, ao ponto, querido, de não achar, que você foi lá no mercado ou na loja e comprou aquele objeto e perdeu às vezes meia hora, 1 hora, às vezes não pôde fazer aquele serviço naquele dia, porque não achou um objeto. Aí no outro dia, uns dias depois, tendo numa coisa, está lá. Então o que é isso? Isso é uma bagunça. É uma bagunça. Então nós não trabalhamos da questão de organizar as coisas, e com isso nós não podemos usar as coisas que estão à nossa disposição. O que eu quero dizer com isso? Assim também, amado, nós precisamos organizar a nossa maneira de pensar, de ver, de viver. Vou dar um exemplo. Vamos para outro nível. Nós vamos trabalhar, querido, e chegamos lá no nosso trabalho, está uma bênção lá, o patrão está jóia, está pagando bem, as coisas fluindo, eu estou sendo realizado, Deus tem um futuro para mim, meu trabalho está top, certo? Aí eu chego em casa, querido, minha vida está uma desgraça com a mulher. A mulher está um problema em casa, e eu fico ruim, decepcionado, minha vida emocional fica abalada, e eu venho para a igreja, mas na igreja meu ministério está bombando, e está tudo certo na igreja. E o que eu faço? Eu pego a minha frustração com a minha esposa, trago para a igreja, e perco a bênção. Pego minha frustração e levo para o meu serviço. Diga comigo, o que está bom foi tudo estragado, porque eu não soube separar as coisas. Então assim, querido, como você precisa organizar as coisas na tua casa, para a hora que você precisar de algo, eu sei aonde está. Assim você precisa também, querido, organizar os lugares da tua vida, para você, querido, não misturar as coisas, porque se você misturar, você não vai nem saber como lidar com o seu problema. Eu fico muito triste, muito doido, quando alguém, querido, vem e estraga um chamado, um propósito, por causa de um problema que faz parte da vida dela, mas não tem nada a ver com aquilo. E aí, querido, como a pessoa vive nessa confusão, ela nem sabe o que é que ela tem que pôr como prioridade. Então, quando você põe Deus como prioridade, a obra de Deus como prioridade, você, querido, vai ter uma estrutura, mas muito forte, querido, para lidar com a tua vida emocional, financeira. Então, por isso que Deus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Como é que você começa a organizar a tua vida? Quando você começa a colocar prioridade. Você vai falar assim, o que é prioridade na minha vida financeira, na sua vida financeira? Separar as coisas. Bom, a prioridade na minha vida financeira é ganhar dinheiro. Aí para ganhar dinheiro você vai começar a ter sabedoria para organizar as outras coisas. Mas
Desculpa de eu te falar, querido, se você não aprender isso, você não tem chance na tua vida em lugar nenhum. Qualquer problema, querido, em alguma área que acontece na tua vida, você leva para todas as coisas que fazem parte das suas necessidades nesse mundo. Então você tem que aprender primeiro a separar as coisas. Pode ver, querido, que às vezes quantas pessoas vêm para a igreja com a família destruída? E por causa da família, eu mesmo fui a minha esposa plantou comigo, eu entrei em depressão, perdi meu serviço, perdi coisa, a sorte, querido, que eu achei a igreja, coloquei a igreja em primeiro lugar, né, por causa de Deus, né, Deus em primeiro lugar, a igreja por causa de Deus, e assim eu fui reconstruindo a minha vida, e por causa de ter colocado o Senhor Deus em primeiro lugar, aí a sabedoria foi vindo, e daí as coisas foram se consertando, e eu aprendi, querido, com esse tempo todo, tudo que eu não organizo, vai me prejudicar em todas as áreas. Então aprendam isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é o ponto de partida para você separar as coisas. Quantas pessoas que estão aqui na igreja hoje tristes, não tem problema nenhum com a igreja, ele tem chamado, ele tem ministério, ele está bem com a igreja, não tem problema nenhum com a igreja, mas ele não está bem financeiramente, por isso ele está dentro da igreja aqui, como se estivesse paralisado. O diabo, querido, prendeu o ministério dele, prendeu a vida de oração dele, prendeu o chamado dele para orar, profetizar pelas pessoas, e vocês estão imobilizados. Separa as coisas, fala assim, minha vida financeira está ruim, mas na igreja eu estou turbinado, estou cheio, eu não vou deixar estragar aquilo que está bom por causa do que está ruim. Diga comigo, eu não vou deixar mais aquilo que está bom ser estragado por aquilo que está ruim. E como é que eu vou conseguir isso? Diga comigo, separando as coisas. Você precisa se organizar. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, aquilo mudou a minha história. Ele falou assim, o homem que não aprende a administrar os seus pensamentos, para ele pensar o que é preciso, ele não tem chance de alcançar nada na vida. Ele precisa administrar os seus pensamentos, colocar as coisas nos lugares devido. E aí eu comecei, querido, ouvi aquela palavra, eu falei, meu Deus, então eu preciso administrar os meus pensamentos. E na pregação ele começou a mostrar que todas as coisas que nós administramos, você tem que administrar os seus pensamentos, porque vai vir pensamento, o pensamento ele vem, e você vai se submetendo a ele, e ele afeta as suas emoções, e você vai. Então, aí eu aprendi, querido. Então às vezes eu estava pensando numa coisa que me entristecia, para que pensar isso? Isso não edifica, isso não é nada. Aí eu corria, e uma das armas que eu usei para pensar a coisa certa, o que foi? Conhecimento da palavra, as coisas que realmente edificam, conduz a coisas que eu preciso e eu quero, e me submetendo a minha mente a isso, eu evoluí demais, estou evoluindo ainda e não tem limite, mas é um segredo. Por quê? Até tem aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Por que a oficina do diabo? Porque o diabo lança uma seta. Quando fala setas, querido, setas inflamáveis, o que é? É um pensamento que o Satanás lançou, um sentimento, porque você é uma pessoa que foi programada, desde quando você nasceu, você foi recebendo informações, inveja, ciúme, calúnia, coisa, educação, meios, frustrações e abusos e tudo, informou você. Agora, querido, o diabo ele só lança uma ideia, uma circunstância, você já interpreta e já cria. E como é que você vai vencer tudo isso? Tem que aprender a organizar. Quando a Bíblia fala assim, não vos conformei-vos com esse mundo, é não pegar a forma. E essa forma, espiritualmente falando, é a maneira de você interpretar as coisas que você está ouvindo, vendo. E você só vai aprender a interpretar quando você separar as coisas. Quando eu estou ministrando aqui, tem pessoas que falam, uau, pastor, que palavra. Outros falam assim, pastor, eu não entendi aquele negócio, não gostei. Na verdade está falando que não gostou. Por quê? Aquele que ouviu, ele
tinha uma estrutura que aquilo que foi falado ele interpretou de modo bom, correto. Mas aquele outro que não gostou, querido, ele tinha uma estrutura que a hora que ele ouviu aquilo, ele interpretou aquilo do jeito dele e ele não gostou. E uma das coisas que Jesus ele ensinou, ele falou assim: vocês têm que ter bons olhos, porque se os olhos de vocês forem luz, todo o corpo será luz. Mas se os olhos de vocês forem trevas, quão densas são essas trevas? Ali Jesus não estava falando de olho físico, ele estava falando, querido, do modo de você ver as coisas. Então o modo que você vê as coisas faz você interpretar aquilo que você viu. E esse ver que ele está falando não é olhos físicos, é olhos espirituais, é olhos do entendimento, é olhos do coração. Entende? Você ouve, você vê o pastor brabo, né? Você vai falar assim: o pastor hoje, ele tá brabo com o diabo, ele está querendo que o Espírito Santo pegue nós. O pastor, olhos bons. O cara falou: o pastor está endemoniado, hoje eu não vou nem escutar o culto. Olhos ruins. É um modo de interpretar as coisas. E daí, querido, se você tiver olhos bons, você vai começar a ter olhos bons para tudo. Vem uma crise, você fala: chegou uma oportunidade. Se você tiver olho ruim, chegou uma crise agora, o que nós vamos fazer? Olhos ruins, né? Vem o coronavírus, né? Você fala assim: Deus, como é que nós tiramos proveito disso? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Olhos bons. O outro fala: ai meu Deus, agora nós morremos, agora está tudo morto. Então, olhos ruins, né? As pessoas, querido, elas começam a não ver nada de bom. Por quê? Porque não soube administrar o pensamento, não soube administrar sua alma, não cresceu. Por quê? Porque ela é uma peça administradora de qualquer coisa que põe na vida dela. E você precisa separar as coisas, porque em toda dimensão, querido, que Deus te colocar, aqui na igreja, você precisa aprender a separar as coisas. Lá na tua casa, você precisa separar as coisas. Você vai cuidar da tua saúde, você precisa separar as coisas. Eu vejo, né, as pessoas conversando sobre saúde. Eu falo: mas como as pessoas misturam tudo, né? Então ela escuta uma coisa na televisão: porque se tomar óleo de coisa é bom. Aí a pessoa pega lá, vai lá e fala assim: eu vou tomar óleo de bom, e ele quer emagrecer, né? Mas ele está tomando aquele óleo. O cara falou que é bom para alguma coisa na saúde, mas para engordar é uma beleza. Então ele não sabe, ele está procurando emagrecer, mas ele nem sabe, querido, separar as coisas, que ele precisa de alimento para ter saúde, ele precisa cortar caloria para emagrecer, ele precisa tomar sais e minerais, mas que não tenham, né, caloria, mas ele precisa também de uma fonte, né, de óleos, né, para poder ele ter também a substância que o corpo precisa. Eu não entendo nada sobre isso, né? Então, mas tem que organizar. Mas eu sei o suficiente, querido, para mim buscar ter saúde no corpo. Eu separo as coisas. Quando o cara fala tal coisa tal boa, mas qual assunto que ele está falando? Ele está falando para ter saúde, para isso, para que, tal coisa não pode comer. Mas no que ele está falando? Ele está falando para emagrecer, está falando para isso. Mas tem que comer, né? O Rafael está comendo batata doce. Meu Deus do céu, mas é batata doce para caramba, né? Mas qual o seu propósito, Rafa? Ter músculo, né? Então ele vai na academia, batata doce e ovo, batata doce e ovo, né? Aí tem gente que fala: vou seguir a dieta do Rafael. Aí vai morrer logo. Morre logo, né? Por quê? Porque o Rafael é um menino novo ainda, ele era muito magro, então ele está procurando ter músculo, tem que separar as coisas, querido. Tem gente, querido, que não separa nem diabo de anjo, nem demônio de Deus, ele não separa nada. Por que eu estou falando isso, né? Você vai buscar o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para algumas coisas, querido, que são essenciais. E o Espírito Santo, ele quer que você organize aquilo que ele quer fazer na tua vida. A primeira bênção que você recebe, querido, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, diga comigo: o Espírito Santo, ele vem com propósito. Nós falamos, querido, uma unção. Toda vez que alguém era ungido, primeiro tinha que haver um propósito.
tem que haver uma promessa. Então, quando Jesus veio, querido, falou assim, ó, o Salvador veio, e para Ele salvar, Ele precisava trazer o quê? Uma unção de salvação. Então a Bíblia fala assim, né? Que até sobre os servos derramarei do meu Espírito. Por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo só era dado para quem tinha uma missão especial de Deus. Então Deus falava assim, Elias, vai lá e unge o fulano, Uzias, para ser rei. Unge o fulano para ser profeta. Então ele pegava, querido, ia lá, ungia aquele cara, para aquele cara cumprir uma missão de Deus. E aquilo significava que o cara recebia o Espírito Santo como uma capacitação para uma proposta. E quando você vai receber o Espírito Santo, você precisa separar as coisas. Quando você vem para Jesus, que você recebe a unção, querido, o poder para se tornar filho de Deus. Então, todos quantos creram, Deus deu-lhe o poder para serem feitos filho de Deus. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Na outra tradução fala assim, recebe o poder, né? Então é uma unção que vem para você ser filho de Deus. Aí João 3, olha que João 3 fala, deixa eu ver qual versículo aqui. João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre e que Deus o enviou. Está vendo? Ele sabia. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus não podia fazer milagre se o Espírito Santo, se Deus não estivesse com ele. Então ele era ungido. Jesus é chamado de ungido. Vamos lá. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeira vez que quando você aceita Jesus, ninguém pode nascer de novo sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e te faz filho de Deus. Então essa é uma promessa, querido, que você tem que separar. Separa, senão você sempre vai ser um burro, um idiota, um trouxa, um tonto, um otário espiritual. Tá? No sentido de crescer, de entendimento. Separe as coisas. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, recebi o Espírito Santo para ser filho de Deus, sou salvo. Ele é o selo, Ele é o penhor, é a garantia da minha salvação. Então o Espírito Santo separa as coisas, porque não é todos que têm o Espírito Santo que podem fazer algumas coisas. Por quê? Porque ele vai ter que receber de Deus, querido, uma palavra para fazer a obra, vai ter que receber uma unção para fazer aquilo que Deus quer. Diga comigo, é outro nível, fala aí. Fala, é outro assunto. Fala, e se eu misturar, fala aí. Vai atrapalhar tudo, falei. Vai atrapalhar. Você não pode, querido, misturar as ministrações, os sonhos de Deus que te transforma a tua pessoa em um filho, com as ministrações de Deus e a unção que te transforma em uma pessoa que está sendo treinada para uma missão, um propósito. Glória a Deus. Aí, olha bem. Nós vemos que ele vem para salvar, depois ele vem para nos transformar em filhos, né? E o Espírito Santo, querido, vamos ver também em João 14, versículo 16. Agora aqui, querido, olha bem, vamos imaginar o que estava acontecendo nessa passagem com os discípulos. Jesus, querido, ele começa o ministério dele e ele precisava de pessoas. Digam comigo, pessoas. Jesus precisava de pessoas. E eles receberam o Espírito Santo para serem salvos. E Jesus, querido, chamou eles para serem discípulos. E eles largaram família,
largaram casa, largaram o serviço deles e foram andar com Jesus. 3 anos andando com Jesus, não faltou nada para eles. Eles comiam, bebiam, eles tinham uma vida legal, né? Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus. Jesus era o cara. Diga comigo, companheiro, amigo. Qual o contexto que Jesus está ministrando aqui? Jesus estava ministrando porque Jesus andou com eles, discipulou eles, ensinou eles a curar enfermos, expulsar demônio, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, ensinou tudo para eles. Mas agora Jesus começou a falar assim, eu vou lá para Jerusalém, os fariseus, os romanos, eles vão me matar e eu vou ter que ir embora. Você imagina que você largou tudo. Passaram-se 3 anos quase, e o cara que é a razão de você viver vai te abandonar. Estou caindo fora, estou indo embora. E eles ficaram desesperados, eles falaram assim, Senhor, e nós? O Senhor vai deixar nós aqui? Querido, Jesus nos abandonou. Fala aí, Jesus me abandonou. Fala, ele foi para o céu. Ele sentou à direita do Pai. Fala aí. Só que, querido, Jesus precisava explicar para eles, né? Falou assim, aí Jesus falou assim, eu vou, mas é melhor eu ir. Para vocês mesmos, porque eu vou mandar outro. Querido, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador. Lembra do contexto, tá? O contexto aqui é que Jesus ia embora e os discípulos estavam, vai embora e nós, né? Quem será por nós, né? Olha lá, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Vamos lá. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele estará com vocês e viverá em vocês. Agora aqui, querido, a relação que Jesus estava falando aqui, é uma relação seguinte, o Espírito Santo virá, e Ele cumprirá 2 funções, Ele vai vir para poder fazer você ser companheiro dEle, amigo dEle, templo dEle, servo dEle, entende? Então é outro nível, diga comigo, outro nível. Os discípulos tinham o Espírito Santo? Diga comigo, tinham, e eles faziam milagres? Faziam, mas eles eram companheiros de Jesus, eles não tinham ainda recebido a unção, a mesma unção de Jesus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo poder que estava em Jesus, querido. Ia vir, querido, e a partir daquele momento que o Espírito Santo, querido, viesse, né, como Jesus está falando aqui, eu vou mandar o outro. Então ele estava falando, como é que o seu Espírito Santo estava nele, para transformar eles em filhos, eles já eram até meio servos. Então Jesus estava falando que o Espírito Santo ia vir em outra dimensão, com outra unção, com outro poder, com outra capacitação, diferente. E uma delas que nós temos certeza aqui, querido, é que o Espírito Santo você tem que relacionar com ele para ser filho, tem que separar as coisas, porque até o modo de orar tem que ser diferente, o modo de falar tem que ser diferente, você tem que também saber orar, querido, para ser servo. E se você organizar o seu relacionamento, tua ideia com o Espírito Santo na hora que está orando, você vai descobrir, querido, que o Espírito Santo, ele vai ser seu companheiro e ele vai te guiar a toda a verdade. João 16:13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Diga comigo aqui é um assunto de relacionamento, fala aí, de companheirismo, fala aí, de amizade. Então, querido, a tradução
aqui do Espírito Santo, a tradução aqui é companheiro, se eu não me engano esqueci agora a palavra, nunca estudei grego também, neném. Então o que acontece aqui, a dimensão da tradução é companheiro, é aquele que está do lado, é aquele que está com você, não é aquele, ele vai estar em você e com você. Pegaram? Tem que separar as coisas. Eu quero te dizer para você, você tem que separar as coisas, não pode misturar, senão, querido, o Espírito Santo não vai poder edificar a tua vida. Filho, companheiro, amigo, consolador, amado, né? E depois, querido, ele tem o espírito de serviço, o espírito do serviço. Aí você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, espera aí, ali ele está falando de companheirismo, de amizade, de relacionamento. Agora aqui ele está falando, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Poder, diga comigo, outro assunto, fala aí, outra dimensão. Se você não está bem como filho, querido, mas está bem como servo, é possível Deus te usar como servo e você até ir para o inferno. Se você estiver bem, querido, como companheiro do Espírito Santo, né? Eu acho que é uma dimensão bem legal, né? Que daí ele conduz você a toda a verdade, né? Aquilo que Jesus falou, ele vos conduzirá a toda a verdade. Você precisa entender que para relacionar com Deus tem que ter essa organização nos seus pensamentos, para você organizar o seu relacionamento. Não é só com Deus, é em tudo que Deus te der para fazer. A igreja mesmo é complexa. Então, às vezes, né, eu vejo assim os irmãos novos, né, vamos supor, né, tem o Bacos aqui, o Bacos é meio, né, aquele turcão, não gosto de falar turco, como é que chama? Libanês. Então ele é um libanês, né, e de vez em quando, né, o Bacos, ele vai fazer as coisas assim, ele faz do jeitão dele, né, aí eu chego nele e falei, Bacos, na igreja você não pode ligar muito não, tem que, é assim mesmo. Aqui tem gente melhor do que o pastor, melhor do que o Bacos, melhor do que eu, mas tem também cada um que é só a misericórdia e a graça de Deus, e nós temos que amar todos, né? Então, aí como é que o Bacos vai entender o que o pastor está falando? Ele tem que sair da dimensão que ele está certo, ir para a dimensão de Deus, ver como Deus vê aquelas coisas ali, né? E como está aquelas pessoas, pegar e usar o dom que Deus deu de amar as pessoas, né? Aí ele tem que saber que para usar esse dom do amor é porque tem umas razões. Aí ele começa a organizar, começa a ficar inteligente e começa a ser um baita de um pastor. Você pode ser você mesmo, mas você tem que conhecer, né, a linguagem do Espírito Santo para você usar os dons, a habilidade tua, para você não ficar tendo prejuízos, estragando tudo na tua vida. Senão estraga tudo. Eu conheço um monte de pessoas aí, querido, que para falar de Jesus como Pai, como amor, como graça, como Deus que ama e acolhe, ele é um espetáculo, querido. Mas ele fala tão bem disso, querido, que estraga tudo o resto que Deus faz. Arrebenta com tudo, porque ele só conhece Deus em uma dimensão, e aquela dimensão prendeu ele, que ele interpreta tudo naquela dimensão. Aí ele fala, isso não tem amor, isso não tem a graça, isso não tem o quê? Por quê? Porque ele fica olhando, né, um agir de Deus, ele se apegou a uma verdade. E você sabia que toda heresia, ela se estabelece com uma verdade enfocada só nela? Ali nasce então vem uma verdade, uma revelação, todo mundo se apega àquela revelação, e aquela revelação vira uma doutrina, e ali se forma uma heresia. E assim, querido, nós estragamos tudo quando nós somos presos a uma verdade
e não somos, querido, libertos pela verdade. Nós se apegamos a uma verdade e ficamos pegos nela porque nós não queremos mais aceitar, né, a plenitude das coisas. Querido, como é que você vai mandar uma pessoa para a guerra, para brigar, para lutar, para matar, se ele for? Ele só vai apanhar, né? Então tudo tem dimensões, tem propósito. Você precisa usar a tua mente. Diga comigo, eu não posso ser preso. E aí, querido, olha bem, nós vamos ver também que a pessoa daí ela vai crescendo, né? Ela vai recebendo o Espírito Santo. Tem outra coisa que você precisa organizar. O Espírito Santo, quando ele vai te transformar em filho, ele vai mudar a tua natureza. Então, uma das coisas que Deus vai te fazer, Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é... Vamos ver quem consegue acertar. Deus é amor. E o amor cumpre toda a lei. Então, se eu estudar, querido, sobre amor, eu vou conhecer Deus. Aí, querido, tem aquela dimensão que hoje o mundo, né? O mundo pegou uma verdade verdadeira, né? Boa, né? E tal, e se prendeu a ela, que amar é carinho, ser manso, palavras agradáveis e tal, né? Aí sem juízo vai atravessar a rua, ô filhinho, cuidado com a rua, aí ele não está nem aí, vai atravessar, passa a carreta em cima dele e massa tudo ele, né? Porque amor para você é carinho, mansidão, né? Aí um outro, né, que não tem amor, né, querido, vai salvar teu filho. Sai daí, moleque! Tira o moleque aqui, coloca do lado, a carreta passa e salvou o menino. Por quê? Porque você acha que amor é um comportamento que você criou, que tem que ser daquele jeito. Querido, se eu for te perguntar, se você chegar numa criança agora e perguntar, qual a pessoa que mais te critica? Qual a pessoa que mais te critica? Vamos ver o casal ali de filho ali, abençoado. Quem que são que mais critica vocês? Fala para mim. Teu pai e tua mãe. Ah, então, agora você entendeu isso. Mas quando você era pequenininho, você entendia isso? Não, por quê? Querido, os seus pais são os que mais te reprovam e te criticam, né? Então aí você já começa a entender, opa, o que é amor? Querido, imagina Deus, hein? O amor de Deus, ele se manifesta, querido, em justiça, em juízo, em correção. Então, aí quando você começa a ver, querido, que você está preso, essas prisões, querido, ela faz você não ter bons olhos, não ter um entendimento correto das coisas, e daí o diabo te manipula, trava teu ministério, tua vida, tua finança, faz o que quer com você, por quê? Porque você... Então você precisa separar as coisas e entender que você vai precisar deixar de usar suas emoções, seu sentimento, tua vontade, buscar o Espírito Santo, saber no que o Espírito Santo está agindo na tua vida, que hora que ele está agindo na tua vida. Algumas coisas são óbvias para você aprender. Daqui a pouco nós vamos orar aqui para profetizar na vida do Ebenezer, dos visitantes, e você vai vir aqui orar, querido. Então você já está sabendo que, eu quero orar por irmão. Você não tem que querer nada, agora você vai ser um profeta de Deus. E você tem uma lógica do que o Espírito Santo quer te usar. Não deixa a tua alma bloquear aquilo que Deus quer fazer. Então neutraliza você. É igual amanhã. Você pensa que amanhã eu vou acordar, ai que vontade de trabalhar, estou louco para trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu cansar meu corpo, ficar fadigado, aqueles freguês enchendo as paciências, que esses caras ligando para mim, e eu vou, querido, se eu for gostar, esperar gostar para ir lá trabalhar, eu estou frito, né? Eu vou lá trabalhar por quê? Porque precisa, né? Se eu gostar vai ser melhor para mim, mas se eu não gostar eu vou do mesmo jeito. Por quê? Porque tem um objetivo. Então é a mesma coisa, se você está aqui agora, eu não tenho vontade de profetizar, eu não gosto de profetizar, eu não quero profetizar, mas Deus quer profetizar, Deus quer salvar, Deus quer falar com as pessoas, e eu vou ser usado por Ele.
Eu não ligo se as pessoas vão morrer ou não, mas eu não ligo, até quero que morra, mas Deus quer que eu cure ela, então eu vou lá curar elas. Até nós comentamos sobre Jonas esses dias, né? Pensa bem, Jonas queria que o povo fosse salvo? Não, mas Deus mandou lá. Vai lá, prega para Nínive, que vocês não se arrependeram, eu vou. Aí ele falou assim, capaz que eu vou, agora que Deus vai destruir, eu vou é para Tarsis, nem foi para Tarsis. Se ferrou. Às vezes você está ferrado por causa disso. Você não entendeu ainda que você tem que trabalhar para Deus, mesmo sem gostar, querido, que daí as coisas vão dar certo na tua vida. E ele foi para lá e só se ferrou. Aí, querido, jogaram ele no mar, acabou. Querido, ele levou problema para todo mundo, o navio ia afundar, todo mundo ia morrer, tudo por causa dele. Aí jogaram ele no mar, ele foi lá, tal. Aí você pensa que ele saiu lá, gente, se arrependam, porque o Senhor vai destruir vocês se vocês não se arrepender. E ele estava torcendo para o povo, querido, não ligar porque ele estava falando. E ele estava fazendo, querido, com má vontade, mas ele estava fazendo. Porque ele falou, capaz, se eu não fizer, eu estou frito, pai. Fui parar até na barriga do peixe, né, da baleia, e lá eu quase morri, eu não quero sofrer não, eu vou fazer o que Deus tem para mim fazer, porque eu não quero sofrer. Então ele tinha um propósito, né, de não se ferrar. E obedeceu a Deus. Fala assim, para mim não me ferrar, eu vou ouvir e vou obedecer. Fala assim, o que eu ouvi hoje, eu preciso separar as coisas. Eu preciso administrar os meus pensamentos e em cada situação me organizar. Amém, querido? Querido, se você parar um pouquinho para pensar, você vai descobrir que você, por causa de um problema, você estragou tudo. É ou não é? Comigo foi assim, né? Tomara que tenha exceções, mas por causa de um problema, querido, eu me desequilibrei, foi minhas finanças para o beleléu, foi tudo para o beleléu. E eu não tive discernimento, né, daquilo que estava bom, que eu poderia ter salvo. Perdi tudo. Né? Eu não estou falando aqui de você ficar preocupado com nada. Mas entenda isso, querido. Se você é um cristão, faz bastante tempo que serve a Deus, que vem na igreja, você vai descobrir, querido, que o Senhor fez tanta coisa boa na tua vida, e o diabo está querendo estragar tudo agora por causa de lutas localizadas, que você mesmo é o culpado. E às vezes o Senhor restaurou o teu casamento e agora o diabo aprontou com você em uma área lá que você está misturando, tudo está perdendo casamento, está perdendo finança, tudo por causa de uma besteira. Né? Glória a Deus, vai ter mais chance. Senhor, abençoa, Pai querido, cada um de nós, que essa semana, Senhor, nós tenhamos uma semana muito gloriosa, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo você que está me ouvindo em casa, através da internet, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe. Aprenda uma coisa, todos os homens de Deus que deu certo, eles tinham só um segredo. Eles já tinham Jesus como todo mundo tem, que busca a Deus, que é salvo. Mas o segredo do sucesso deles era o Espírito Santo, em todas as dimensões do agir dele. Amém.